Aê, galera! A fotografia era uma parte realmente indispensável para mim, assim, para minha maneira de observar as coisas, eu precisava da fotografia. E a fotografia de rua, ela veio naturalmente. Quem anda na rua, enfim, observa as cenas, as pessoas. Então, normalmente as pessoas tendem a valorizar aquilo que vai vir, aquilo que já foi, mas às vezes esquecem muito daquilo que a gente vive. Claro, com uma fotografia às vezes tu não vai conseguir transcrever tudo aquilo, mas é que ela é justamente isso, ela é um recorte. Tu tá presenciando e é a tua maneira de colocar toda a tua experiência, tua vivência naquele momento congelado sobre a tua ótica. Qual é a tua visão aí no lance de fotografar moradores de rua? Quanto mais eu fotografo, mais eu acho delicado, assim. Pensa assim, tá, tô fazendo isso para registrar aquela situação, enfim. Né? Mas até que ponto isso resolve, assim, de que vai ajudar aquela pessoa? Às vezes, na verdade tu não tem como tu saber, assim, tu não consegue prever se aquela imagem vai ter algum desdobramento, assim, né? O impacto visual é importante porque a gente vive no mundo visual, né? Mas acho que a maneira às vezes de contar uma história e tentar também tocar as pessoas pelo lado, talvez dependendo da tua abordagem, de uma maneira afetiva ou de uma maneira mais fraterna, talvez em relação à fotografia. Assim. E me diz uma coisa, tu acha que tu consegue viver da fotografia de rua? Não. Atualmente, aqui nesse contexto, e aí quando tu pega e restringe esse escopo à fotografia de rua, aí sim, né, cara, se tu pensa assim, vou passar fome, porque é bacana, tem o seu caráter documental, eu tipo, amo fazer, eu acredito que eu sempre vou fazer assim, porque é uma coisa que faz parte da E tu consegue achar observação. espaços positivos? Sim. Em Porto Alegre mesmo consegue... Em Porto Alegre, isso bastante pelo espaço, menos, assim. isso tem, assim. Para pelo menos conseguir divulgar Existe isso, interesse, né? existe. Mas não é comercial. Existe interesse de observação, às vezes de surpresa, tu vê só, né? Porque às vezes gera essa surpresa a fotografia de rua, porque as pessoas estão na rua, mas elas, enfim, elas não observam muito. Então, às vezes, sob o olhar de um fotógrafo de rua, elas conseguem, eu sempre passava por esse cara, mas nunca vi ele dessa forma, assim. Se tivesse agora que definir, como é que é o teu estilo de fotografia de rua? Tática de guerrilha. É o meio Bruce Gilden ali. Isso, é aquela coisa que dá, assim, sabe? Às vezes é no viewfinder, às vezes é no live view ali aqui, às vezes é from the hip, às vezes porque como eu uso sempre com a alça na mão, então às vezes não tem muito o que fazer, eu tô com ela aqui, da altura da coxa, assim, mesmo como se eu estivesse andando. Qual é o paralelo que tu faz entre a tua fotografia e a arte? Tá mais ou menos, é uma coisa muito mais pessoal. Tem um certo conflito, assim, né, porque aí tu quer, tu usa a fotografia de rua como arte, por outro lado aí tu tem que pensar, eu quero fazer exatamente o que eu estou pensando, ou aquilo que eu acho que talvez renda alguma coisa. Só que... E esse teu render alguma coisa, o que seria, tipo... Sei lá, tu entrar no mercado e vender alguma foto, enfim. Mas aí como é que seria esse teu trabalho, um trabalho mais... um trabalho autoral ou comercial? Trabalho autoral comercial, né? Mas aí quais são as características que diferenciam do teu trabalho, não do teu trabalho não comercial, do teu comercial? O que seria essa diferença característica assim na tua foto? Quando tu faz um trabalho autoral, tu tá te cercando de regras tuas, assim, que eu penso, liberdade total, assim, dentro, quero fazer uma fotografia bem maluca, assim, sabe? Mas o lance do comercial não é muito subjetivo? O que é o comercial? Porque, na verdade... O que é o comercial pra ti, na tua opinião? Comercial é aquilo que tu consegue, tipo, ter alcance de massa, assim, consiga ter um alcance de massa, e às vezes para ter um alcance de massa, tu meio que tem que ter alguma linguagem mais, digamos assim,
não diria convencional, mas dentro de certos padrões. Porque as pessoas, às vezes, uma coisa muito maluca, meio, assim, sem arriscar muito, talvez, da fotografia comercial. Tu não pode... Mas isso porque tu acha que é questão Brasil ou questão geral? Eu acho que questão mais Brasil. Aqui se pensa de forma mais decorativa, então. Sim. Aqui, por exemplo, a foto que tu vai vender para um cara, assim, para um arquiteto, para compor um espaço, tu faz uma foto lá de uma praia em panorâmica com um coqueiro, tu vai vender. Agora, se tu fizer do gurizinho vendendo milho na beira da praia, não sei se vai ter tanto apelo comercial para tu botar numa sala. Por que tu optou por fazer preto e branco exclusivo? Eu costumo dizer que eu tenho meio que visão de cachorro, assim, né? Porque, tipo assim, tudo que eu consigo ver na fotografia, para mim, com preto e branco, eu acho que ele exprime melhor o que eu quero passar em termos de foto, assim, em termos de luz, de expressão, de texturas, dessa questão do preto, do branco, desse contraste, que às vezes, muitas vezes, pelo menos na minha fotografia, eu já tentei. Até eu fiz um perfil em cores no Instagram porque tava me enchendo o saco, assim, né? Enchendo o saco, tipo, me cobrando a full, né? Aí eu... Cedeu. Eu não, vou fazer porque, para não dizer que eu não consigo, eu sou intransigente e eu não faço. Mas tá, ok. Mas não é, assim, não é o que eu mais curto fazer mesmo. Eu gosto mesmo de fotografia de preto e branco porque eu gosto dessa coisa da... E tu tem o hábito de imprimir, fazer a foto impressa? Tenho. Ter ela na mão? Tenho, sim, isso aí pra mim foi a maior mágica, eu acho, essa transmutação de tu ter a foto na tela e tu ter a foto, tu materializar ela e tu conseguir pegar aquilo na mão, enfim, tu manusear, porque tem outra conotação. A foto, ela tem outra dimensão depois que ela está impressa, assim. E que são tuas referências na fotografia? Dá umas 3 referências. Umas 3 referências? 3 referências, pra não te puxar tanto, assim. Tá, pode ser, vou dar 2, assim. Primeiro, Fanro, fantástico. Numa época que não tinha os recursos que tem hoje, fazer fotografia daquela maneira, assim, é uma coisa que, além do olhar, assim, dele, a questão da luz, sombra, enfim, é fantástico. O outro, que é a outra, na verdade, é a Muriel Meyer, que eu acho que meio que é uma heroína dos fotógrafos de rua, porque, principalmente no contexto que ela... Numa época que quase não se via fotógrafo, tu imagina um fotógrafo, na época ainda do pós-guerra ali, naquela... E mais atualmente, assim, um cara que eu tenho visto bastante no Instagram, que eu acho a fotografia dele muito bacana também. Como é que é o nome dele? Alan Scheller. Alan Scheller. E que equipamento tu usa? E o que tu indica de equipamento? Assim, tu usa um equipamento X, mas o que tu indicaria de ideal, assim? De ideal? Não... Qual equipamento? Primeiro tu começa pelo equipamento que tu usa e depois tu diz o que tu acha que seria ideal pra ti. Tá, hoje eu estou usando uma Nikon, né? Uma Reflex D610, mas eu sempre usei Nikon desde o início, primeiro porque era mais barata e que dava para comprar, e depois porque aí depois é difícil depois que tu começa com uma tu ir trocando, pelo menos para mim, assim. Sou meio... E eu uso a D610, tenho basicamente duas lentes que eu uso, que é uma 50mm e uma 24-70. 50mm eu usava bastante para fotografia noturna, mas não quer dizer, por exemplo, tu tem que fotografar com uma full frame, por exemplo. Tu pode fotografar, eu fotografava com uma D40 quando eu comecei a fotografia, assim, então... E qual foi a diferença, assim, da troca de uma para outra? Tu sentiu, assim, teve essa melhoria? O que eu costumo dizer, assim, ó, basicamente, que varia de máquina para máquina, desde a primeira até agora, o que mais diferencia é a capacidade que ela tem de fotografar com pouca luz. Eu acho que basicamente o diferencial é esse, que eu notei, principalmente, né, é a sensibilidade que ela tem à luz, assim, claro, não tem essa coisa de... Como é que tu aborda as pessoas na rua, se tu aborda? Como é que tu chega na pessoa? Não, eu chego assim, como se eu fosse puxar uma conversa, oi, tudo bom? Sou fotógrafo. E já aconteceu de ter negativa? Nossa. De alguém ser agressivo? Já aconteceu de tudo, assim, já aconteceu de negativa, já aconteceu de a pessoa levar mal, assim, tipo, achar que... Porque às vezes eles não têm a dimensão,
Mesmo tu explicando para as pessoas que tu é um fotógrafo, que teu trabalho tem um documental, isso dificulta um pouco às vezes. Tu vai tomar um carão, isso aí é certo. Não, tu vai tomar vários carão, né? Qual a diferença para ti entre a fotografia de rua e a fotografia documental? Até fazendo um paralelo com o fotojornalismo ali. Normalmente a fotografia documental, assim, tu tende a... Tu meio que segue mais ou menos uma... Ela tá mais pra linha... Tu consegue observar uma diferença? Sim. E separa? Tu consegue separar? Ela não é a fotografia documental, mas ela, digamos, ela conversa com a fotografia documental, assim como a documental e o fotojornalismo andam meio de mãozinha dada, assim. Uhum. E a de rua, ela meio que tá ali... E eu acho que isso que ela é bacana, porque esse pegar um pouquinho de cada lado, assim, ele te dá uma liberdade maior também de tudo. Quando tu começou a fotografar na rua, tu vê a diferença de ontem para hoje. Se tu tivesse a sabedoria de hoje, obviamente, quando tu começou a fotografar, assim, o que tu iria preferir já saber naquela época que tu começou? Eu acho que... Tipo assim, uma coisa assim, porra, se eu soubesse disso naquela época, já tava fazendo um negócio legal pra caramba. Talvez sangue frio, que às vezes é o que acontecia, assim, muito no início. Perde muita coisa por ter, às vezes, ter medo. Nervosismo, medo, tipo, às vezes tu pensa, e se, sabe? Eu acho que quando eu comecei, eu lembro bem, assim, que foi uma coisa bem incipiente, foi com a Compacta ainda dando uma banda na Redenção ali. Eu ia todo cagado, porque, tipo, eu tinha o maior medo que as pessoas me vissem fotografando elas, sabe? Mas quando sai pra rua, tu tem algum modus operandi ali que tu observa, por aquele lugar eu não vou, que ali talvez tenha alguma Sim. coisa, ou tu observa exatamente a localização, por onde que tu caminha mais, assim, que tu... Tenta vias principais da noite, não tento também inventar muito, em Porto Alegre não dá pra fazer isso. Montevidéu já daria, pode fazer isso, pode entrar em quase qualquer biboca lá, que é muito difícil acontecer alguma coisa, né? Normalmente vias principais é o ideal, né? A mesma descrição que tu tem como fotógrafo de rua para fotografar e não ser notado como fotógrafo, vale tanto para fotografar quanto para às vezes se livrar de certas situações. Então, diga pra essa galera que a gente vê que tem vontade de fazer, mas tem medo, como é que se pode se reunir grupo, como é que faz para se esconder? Primeiro, assim, dica 1, assim, tentar grupos não muito grandes, né? Porque também já... Assim como a pessoa sozinha é presa fácil, digamos assim, a pessoa em grupos grandes, tu acaba dando uma bandeira do Congresso Nacional, assim, né? Então acho que tem que saber dosar um pouco isso, tentar agir discreto, né? Tipo, não, mesmo em grupo, assim, sabe? Tentar ficar mais ou menos de boa, sem muito alarde, porque isso aí também gera uma certa... E a questão também é assim, trabalhar o medo e o receio inicial de que às vezes a pessoa quer muito fazer, não faz, e a pior fotografia, assim, a maior dor que tu pode ter como fotógrafo é tu querer fazer uma foto e na hora de fazer aquela foto tu perdeu porque tu teve medo de fazer.